Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém? Graças a Deus. Então aqui, Ezequiel ali, foi tomado ali em espírito por Deus, foi levado a um vale. Para quê? Por quê? Tem alguns motivos, né? Às vezes Deus nos leva a alguns lugares e a gente às vezes não entende o propósito. Deus às vezes, Ele mesmo nos leva a vales, a desertos. Você não leu na Bíblia? O próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto? Não foi assim? Então aquilo tinha um propósito, e às vezes nós precisamos ser levados. Nós vamos entender aqui que aqueles ossos representavam alguma coisa. Se nós chegarmos até mais no fim, nós vamos entender que esses ossos, na verdade, era a vida do povo de Deus que estava ali, muito secos. Ali não havia vida, só havia morte, destruição, tristeza. E Deus precisou levar Ezequiel neste lugar para ele entender, porque ele estava no meio do povo de Deus ali, amém? Mas para ele entender a realidade do que estava acontecendo. E às vezes nós também precisamos ser levados a lugares não muito agradáveis, a desertos, a vales, a lugares difíceis, né? Às vezes até levado no meio de grandes dificuldades, para a gente ampliar a nossa visão, para entender realmente o que é que está acontecendo, muitas vezes à nossa volta, ou às vezes na nossa própria vida, e nós às vezes não percebemos. Deus precisa às vezes tirar a gente da nossa zona de conforto. Às vezes estamos muito acomodados, então Ele tira a gente da zona de conforto, para a gente muitas vezes tomar um tranco ali, né? Tomar um choque ali, e ampliar a nossa visão, perceber o que está acontecendo, em nome de Jesus. Muitas vezes a pessoa ela está bem, um exemplo para você. Às vezes a pessoa está bem, mas a família dela não está bem, né? E ela não percebe. Como para ela está tudo bem, ela acha que está tudo certo. Mas às vezes a esposa está sofrendo, às vezes é o marido, é o filho, porque a pessoa não percebe. Deus precisa tirar ela daquela zona de conforto, precisa abrir os olhos dela, antes que algo aconteça, antes que algo pior aconteça. Você já viu aquela frase assim, ó? Só valoriza depois que perde. Mas antes de perder, algumas coisas acontecem. É por isso que nós temos que estar atentos ao que acontece na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, o que acontece à nossa volta, no nosso trabalho, onde nós temos convivência com as outras pessoas. E às vezes, para a gente enxergar, Deus tem que tirar a gente da zona de conforto. Às vezes é lá no deserto, é no vale, é no meio da tempestade, que a gente se entrega mais a Deus, que a gente fica mais sensível à voz de Deus, e que a gente abre os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus. Aqui o povo de Deus estava ali realmente separado de Deus. Por quê? Não vamos entrar nesse detalhe, mas por causa do pecado, o povo desagradou a Deus, fez tudo que não podia, tudo que não devia, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pastor, mas todo mundo vai morrer. Não é a morte física, é a morte espiritual. Separação de Deus. O povo estava separado de Deus. Por isso que Deus levou ele lá e mostrou aqueles ossos mortos, sem vida, totalmente secos. É assim que estava sendo representado o povo de Deus naquele dia. Então Ezequiel talvez não tenha percebido a gravidade da coisa, mas Deus queria usar ele para poder então levantar aquele povo, porque por mais que o povo tivesse pecado, por mais que eu ou você ou qualquer pessoa erre, não é a vontade de Deus punir, condenar. A vontade de Deus é salvar. Não foi isso que disse Jesus? Eu vim para salvar, não para julgar. E é isso que Deus quer fazer. Não importa se aquela pessoa está nas drogas, está na marginalidade,
está assaltando banco por aí, né? Está causando todo tipo de terror na face, não importa. Aquela pessoa também é importante para Deus. Tem pessoa que às vezes ela desistiu dela mesma. Já conheceu gente assim? Ela já fez tanta besteira na vida que ela acha que Deus nem olha mais para ela. Ah, não, para mim não tem mais jeito, não, já estou assim mesmo, é daí para pior e está tudo certo. Às vezes você vai falar de Deus para a pessoa, ela desistiu dela, ela desistiu da própria vida, mas Deus nunca desiste. Diga graças a Deus. Não importa quem seja, pode ser o pior homem ou mulher da face da terra, Deus nunca desiste, em nome de Jesus. Amém? Mas então, Deus, quando leva então Ezequiel naquele lugar, ele mostra, ele dá a visão, ele mostra o que está acontecendo e pergunta para ele se ele está entendendo o que está acontecendo ali. Ele faz uma pergunta para Ezequiel. O que ele pergunta para ele? O que está escrito aí? Ele diz assim, versículo 3: E Deus me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ele faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, você sabe o que está acontecendo? Você sabe como resolver isso? Deus às vezes nos leva a lugares áridos, a desertos, a vales, para nos ensinar muitas vezes aquilo que nós não sabemos ainda, ou aquilo que às vezes até esquecemos, né? Tanto tempo de evangelho, tanto tempo de palavra de Deus, e às vezes coisas básicas nós esquecemos, como a fé. Ele pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você está vendo o que está acontecendo aí? Só morte, só destruição. Em outras palavras, ele pergunta assim: Ezequiel, isso pode mudar? E o que Ezequiel responde? Senhor, o Senhor sabe. Resposta errada. Ele deveria saber que tudo é possível àquele que crê. Por isso Deus fez essa pergunta para ele sentir, para ele ver como é que estava a fé dele. Às vezes, Deus leva a gente a esses lugares muito ruins, difíceis, para ver como está a nossa fé. Pastor, estou passando um deserto que eu não sei o porquê. Pergunta: para quê? Deus, para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Talvez Deus está querendo te ensinar alguma coisa. E enquanto a gente não aprende, a gente não sai do deserto. O povo de Deus ficou 40 anos vagando pelo deserto. E olha que a terra prometida estava bem pertinho ali. Deus não permitiu que eles chegassem. Sabe por quê? Deus queria ensinar coisas para ele. Deus queria ensinar o povo dele a crer, a confiar, a não murmurar, a não reclamar diante da dificuldade. Mas infelizmente levou 40 anos e a maioria não aprendeu. Tem gente que leva até mais, passa a vida inteira e não entende o que Deus quer dele, não entende o que Deus quer ensinar para ele. E enquanto não aprender, não sai do deserto, né? O deserto tem um propósito, tem um motivo para estar ali. Enquanto a gente não entende o motivo, não entende o propósito e não entende o que é que Deus quer mostrar e ensinar para a gente, o deserto não para, ele continua. Tem gente que vive a vida inteira no deserto, não consegue entender o que Deus quer dele, não abre o coração, só murmura, só reclama, ou só pede oração, né? Irmão, ora lá na igreja por mim. Não vai sair do deserto nunca, porque o deserto, meu irmão, é um lugar de dor, de sofrimento, mas é um lugar de buscar a Deus, é um lugar de maior comunhão com Deus, é um lugar que a gente se desliga de tudo e se entrega a Deus verdadeiramente, porque é um lugar que não tem mais nada. Então, quando não tem mais nada, eu tenho que me apegar a alguma coisa. Vou me apegar a quem? Ao dinheiro, ao vizinho, ao pastor? Não, vou me apegar a Deus. Tem pessoa que quando ela não chega no fundo do poço, ela não vê mais nada em volta dela, ela não se entrega para Deus. E tem gente que nem chegando no fundo do poço não se entrega a Deus, não dá uma chance para Deus mudar a vida dela. Olha lá por mim na igreja, irmão, estou precisando tanto. Mas se está precisando, porque não se esforça, não busca. Está no deserto, mas está acomodado, está sentado ali no deserto, numa pedra, esperando a solução aparecer. Tem que ir em busca da solução. Amém? A Bíblia diz que aquele que busca encontra. E quem não busca? Não encontra nada. Vai continuar no deserto, vai continuar no vale,
vai continuar vendo ossos secos, dor, tristeza, sofrimento. Por quê? Não quer sair da zona de conforto, acomodado. Um servo de Deus, uma serva de Deus, nunca pode estar acomodado. Amém? Tem que estar sempre em movimento na sua fé, se esforçando na fé, cada dia buscando mais, cada dia desejando fazer mais para Deus, cada dia mais aprender com Deus, porque quanto mais eu aprendo, quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu sou feliz, mais eu me liberto das coisas que me trazem dor e sofrimento. Não é assim que está escrito? Conhecereis a verdade, e a verdade te liberta. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu aprendo dele, mais eu fico livre das coisas que me trazem sofrimento. Mas tem pessoa que ela não quer, ela quer continuar na zona de conforto, vai continuar sofrendo, infelizmente. Amém? Mas aqui então Deus olha para Ezequiel e pergunta: esses ossos podem voltar à vida? Ele diz: Senhor, o Senhor sabe. Não, Ezequiel, você deveria saber. Você é um profeta, você é um homem de Deus, você conhece o poder dele, assim como eu e você também conhecemos ele. Amém? Pode o teu parente lá sair daquele leito de UTI? Pode, mas aquela pessoa, o médico já desenganou. Ele disse que infelizmente pode se despedir, que chegou o tempo, está praticamente morto. Pode voltar à vida? Senhor, Deus, não, você sabe, você conhece a verdade, você conhece a palavra, tudo é possível. É claro que pode. Não existe barreira, não existe obstáculo para aquele que tem fé, para aquele que crê em nome de Jesus. Às vezes nós pensamos que estamos bem na fé. Sabe quando é que a gente descobre qual o nível da nossa fé? Quando que descobre se a gente realmente está firme na fé? Em que momento? Na hora da luta, na hora da batalha, na hora do vale, do deserto, da dor, do sofrimento, na hora que você perde o chão. É nessa hora que você sabe como é que está a sua fé. E às vezes a gente passa tanto tempo, está tudo tão bom, tudo tão tranquilo, estou cheio de saúde, estou cheio de dinheiro, minha família está bem, está tudo às mil maravilhas, mas eu estou cheio de fé. Será? E se levantar uma tempestade hoje? Ai meu Deus, Deus é que sabe. Não, você que tem que saber, meu irmão. Deus é claro, Ele sabe todas as coisas, mas nós precisamos saber, nós precisamos conhecer, entender como que funciona a coisa, em nome de Jesus. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, Ele é tão paciente, que ainda que a gente não saiba, ou a gente tenha se esquecido como fazer. Ai pastor, faz tanto tempo que eu enfrento uma luta que eu perdi até a noção de como orar. Às vezes acontece. Eu nem sei o que eu vou falar para Deus, eu não sei nem como pedir. Deus ensina. Amém? Deus ensina. Ele levou Ezequiel ali para mostrar e para ensinar. Deus não mostra onde você está errando, ou o que falta você fazer para julgar você e apontar o dedo, não. Isso quem faz é o homem, né? Gosta de apontar o dedo, tá vendo? Falei para você, não é assim que faz, sabe fazer certo, o que fez errado, né? Não, Deus ele mostra o que está faltando, onde a gente está falhando, para ensinar a fazer melhor. Diga graças a Deus. Deus é um excelente professor. Amém? E aqui quando Ezequiel olha e responde para Deus: Senhor, é o Senhor que sabe. Ou seja, eu não sei o que eu faço aqui, eu não sei o que está acontecendo. Deus então começa a ensinar. Amém? Diz assim: então Deus me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra. Isso é importante. Ouvir a palavra do Senhor. Profetiza. O que é profetizar? Tem gente que anda profetizando muita besteira por aí, né? Tem que tomar muito cuidado, porque Deus, Ele falou que é uma coisa muito séria. Ele falou: olha, o que é um profeta? É aquele que ouve de Deus e
entrega para o homem, né? É aquele que leva a palavra de Deus, é aquele que sabe o que Deus está falando e declara somente aquilo que Deus fala. Profetizar é falar somente de acordo com a palavra, meu irmão. Não adianta você profetizar aí que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians, isso é besteira, isso é pecado, você está brincando com coisa séria. Tem gente que faz isso. Não, eu profetizo na tua vida, irmão. Olha que amanhã vai acontecer tal coisa. Para com besteira, cuidado. Tem gente que brinca com isso. É um falso profeta, está em pecado. Vai acertar as contas com o Senhor depois. Tem gente que vive ali atrás de profecias, né? Pastor, o que Deus revelou? Revela uma profecia para mim aí. Vou revelar, meu irmão. Revelar que você está precisando buscar Deus, orar mais, ter mais comunhão com Deus. Porque você não vai ficar precisando atrás dessas besteiras, não, né? Adivinhação, não. Larga a mão de ser preguiçoso. Ser preguiçoso vai buscar Deus de verdade, né? Fica atrás de profetada aí, não. Profecia é coisa séria. Eu posso profetizar? Sim. Como? De acordo com o que Deus fala. Ele falou: profetiza, Ezequiel. Assim diz a palavra do Senhor. Você pode profetizar a salvação sobre a tua casa, amém? Porque está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu profetizo a salvação de Deus sobre a minha família. Eu profetizo a cura sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque está escrito: Jesus nos curou através das feridas dele lá na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Eu posso profetizar prosperidade sobre a tua vida? Posso. Profetizo uma prosperidade sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o trabalho do teu marido, porque prosperidade é dom de Deus. Sim, tudo que está escrito, tudo que Deus falou, eu posso declarar. Agora, se eu declarar alguma coisa que Deus não declarou, se eu falar alguma coisa que Deus não falou, está escrito, eu vou ter sérios problemas. Então, profetizar é você declarar com tua voz, com a tua fé, aquilo que está escrito. Amém? Ele diz: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o meu Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Diga assim comigo: profetizei como Deus me ordenou. Amém? E houve um grande ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então veio o Espírito e entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Diga graças a Deus. Amém? Ele fez como Deus ensinou ele, assim aconteceu. Deus mostrou para ele que poderia acontecer muito mais daquilo que ele imaginava, pois assim está escrito na palavra de Deus, não é assim que diz? Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pediu, ou pensando. Talvez ele até pensasse: será que Deus pode fazer alguma coisa aqui? Né? Talvez ele até pensou, ele não falou, mas estava ali meio inseguro. O Senhor é que sabe. Às vezes tem uma insegurança no nosso coração. Deus sabe, pastor, Deus sabe. Isso é falta
de crer naquilo que Deus diz na palavra dele que vai acontecer, em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Deus muitas vezes, no meio do deserto, do vale, do sofrimento, Ele nos ensina que nós podemos ir muito além daquilo que nós imaginamos. Ele olhou para Ezequiel e falou: Ezequiel, você tem uma capacidade em você que você nem imagina, rapaz. Você tem um poder na tua vida que você nem imagina. Às vezes Deus precisa levar a gente a certos lugares, tirar a gente, como eu disse já várias vezes, da zona de conforto, para mostrar que a gente é muito mais capaz do que a gente imagina. Não por nós mesmos. Eu então sou o cara. Não. Porque Ele capacita, amém? Ele unge, Ele capacita. E quando Ele unge, quando Ele capacita, você pode ir além. Às vezes a pessoa está se vendo um beco sem saída. É nessa hora que Deus mostra: ó, você pode ir muito além do que você imagina. Você pode fazer muito mais do que você pensa, porque a unção que está sobre a tua vida, você nem imagina o quão ela é grande, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que no meio daquele povo, quando eles fugiram lá do Egito e chegaram ali diante daquele mar enorme, né? Só via água, amém? E atrás via o exército todo de Faraó. Muitos pensaram que é o nosso fim. Você acha que todo mundo creu? Você acha que todo mundo creu? Não. Muitos estavam ali e pensaram: agora é o fim. Mas Deus usa um homem de fé. E como é importante, às vezes, uma pessoa de fé. A gente fala assim: pastor, minha família sou eu. Ninguém quer saber de ir para a igreja. Mas foi você que Deus escolheu. Dê glórias a Deus por isso. Amém? Aqui, como Deus escolheu Ezequiel, Deus usou Ezequiel aqui para profetizar e levantar o povo todinho de Israel. Deus pode usar você para levantar a tua família, para salvar os seus, para curar os seus, em nome de Jesus. Amém? Deus então usa Moisés e abre aquele imenso mar, e milhares de pessoas passam ali. Eu tenho certeza que muitas pessoas olham e falam: não é possível. Muitos se espantaram, né? Muitos não acreditaram o que ia acontecer. Muitos nem imaginavam o que Deus podia fazer. Muitos já estavam pensando em voltar para trás, em se render a Faraó, em voltar a ser escravo. Não. Foi a liberdade que Cristo te libertou, igreja. Não volta para trás, não. Mas eu fiz lá um tratamento, e até creio que na oração Deus me curou. Mas agora apareceu o resultado de novo, voltou aquele problema. Estou desanimado, pastor. Não volta atrás, não. A obra de Deus é completa. Talvez é um teste de fé para você. Talvez é uma prova. Pastor, eu estou passando o mesmo problema de novo. Eu venci isso há tanto tempo atrás que eu tinha até esquecido. Voltou de novo. Agora eu desanimei. Achei que já tinha vencido aquele problema, que estava tudo certo. Voltou. Então, acho que eu não orei direito. Acho que até a minha fé, eu nem sei se eu creio mais. Não, meu irmão, isso é uma armadilha. Para com isso. É Deus querendo te ensinar você a perseverar. É Deus querendo mostrar para você: ei, eu sou o mesmo, não mudei não, tá? Ou você acha que Deus abriu o mar só uma vez? Não, lê a Bíblia lá que você vai ver. Deus abriu o mar várias vezes. Deus não curou só um paralítico, não curou um cego só, não. Curou um monte. Amém? Deus não abençoou uma família só, não. Um casamento só, não abençoou milhares e milhões de todo aquele que crê. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E ainda que seja como naquele lugar, né? Lugar de morte. Se as pessoas estivessem ali meio que doentes, talvez Ezequiel falasse assim: Deus, acho que o Senhor pode curar elas, né? Mas ali não tinha mais nada, só tinha osso. Quem poderia crer que aqueles ossos iam se transformar em pessoas novamente? Impossível. Talvez tivesse uma doençazinha, uma infecção, uma coisa leve, mas ali estava mais do que morto, né? Estava morto, seco, esturricado, não tinha mais nada. Mas eu te digo uma coisa: o nosso Deus, Ele é mais do que suficiente e poderoso para fazer do nada um tudo. Diga graças a Deus. Você lembra quando Ele criou o mundo? Não havia nada, né?
Só havia trevas ali sobre a face do abismo. E Deus começou a falar. E haja isso, e haja aquilo, e assim, com a sua palavra foi criando todas as coisas. Amém? Assim ele está ensinando para Ezequiel. Ezequiel, faça o mesmo. Fala o que eu falei que vai dar certo. Profetiza, declara o que eu falei que vai dar certo. Você vai se surpreender. Amém? E assim ele fez. Assim ele começou a profetizar como Deus falou. Não mude nada, não acrescente nada. A Bíblia diz, não acrescenta nada às palavras de Deus, não. A Bíblia diz que alguém acrescentar alguma coisa à Bíblia ou tirar, vai receber maldição na sua vida. Você já leu isso na Bíblia? Então não muda nada, não inventa moda não. Só usa o que está escrito. Porque aqui é certeza que é o que Deus falou. Aqui está todo o poder dele, em nome de Jesus, para curar, para libertar, para transformar, para mudar a história da família, para salvar, para trazer alegria para o teu lar, trazer paz, para fazer o que for necessário. Está tudo aqui. Não precisa nada mais do que simplesmente a palavra de Deus. Ele falou, começa a profetizar. Começa a profetizar a cura sobre o teu familiar. Começa a profetizar a salvação da tua casa. Começa a profetizar a alegria no teu coração, porque a tristeza entrou e parece que não vai sair mais. Vai, em nome de Jesus. Deus te deu esse poder e essa autoridade. Não é assim que está escrito? Jesus, quando estava os discípulos, ele fez a mesma coisa, ele ensinou a usar o poder de Deus. Ele disse assim, ó, eis que eu vos dou poder. Diga, Deus me deu poder para pisar sobre toda a força do inimigo, e o inimigo não pode me fazer mal algum. Isso você tem que crer, acreditar e declarar, porque assim está escrito, e ninguém nem nada pode ir contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos repetir o 10 de novo. Eu profetizei como Deus me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército grande e extremo. Diga graças a Deus. Onde não havia nada, Deus fez um tudo, através de Ezequiel. Deus quer fazer, através de mim e através de você também, em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz, onde havia morte, o que aconteceu? Deus trouxe vida. Onde tiver doença, Deus vai trazer o quê? Saúde. Onde houver opressão, escravidão, Deus vai trazer o quê? Libertação. Onde houver tristeza, Deus vai trazer alegria. Onde houver o pecado, a perdição, Deus vai trazer a salvação, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus?